Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje algumas dicas de como fazer uma leitura de um texto filosófico, sociológico ou historiográfico, até mesmo de literatura, que poderá ser cobrado na Federal. Bom, uma dica básica que eu dou sempre é o seguinte: se você puder pegar o livro e fazer a impressão daquele capítulo, ou um xerox apenas daquele texto que será cobrado, sobretudo se for um livro em domínio público, né, onde o autor evidentemente não vai reivindicar os seus direitos para você, eu recomendo que você faça como eu fiz na leitura desse livro aqui, ó, que é um texto do Boécio, que eu estou lendo, um autor que eu gosto muito, o texto Consolações da Filosofia. É óbvio que esse texto não será cobrado na Federal, só estou usando como exemplo. Como é que eu faço? Normalmente eu pego, faço a leitura primeira do texto, leio o texto inteiro, independente de eu entender, não entender. Dificilmente você vai conseguir tirar tudo de um texto filosófico, ou até sociológico, na primeira leitura. Então você faz a primeira leitura justamente para você medir a pressão. Se o texto é difícil, se o texto é fácil, se você vai precisar de um dicionário ou não, se você vai precisar de um comentarista ou não, coisa do tipo. Bom, fez isso, você faz uma segunda leitura. Nesta segunda leitura, o que eu recomendo? Você pega um marca-texto, certo? Um marca-texto, uma caneta, um lápis, e vai anotando do lado das suas marcações aquilo que você não conseguiu compreender ou aquilo que lhe chamou atenção. Conceitos básicos, exemplos, outros livros que o autor cita ou coisa do tipo. O que é legal nessa segunda leitura? Você já ir tentando, nas próprias marcações que você vai fazendo, tentando responder às suas dúvidas sobre o autor. Se você não conseguir responder às suas dúvidas nessa segunda leitura, fazendo as marcações, recomendo que vocês tenham em mãos um dicionário básico da disciplina, com conceitos técnicos. Seja um dicionário de filosofia, seja um dicionário de sociologia. Esse dicionário aqui, por exemplo, ó, Hilton Jappiatto, Danilo Marcondes, são os autores. Provavelmente vocês encontram aí em bibliotecas do colégio de vocês, certo? Ou muitas vezes podem encontrar em sebos, coisas do tipo. Tem outros dicionários mais complexos, né? Como esse aqui, mas não é o caso para vocês. Vocês não estão estudando uma faculdade de filosofia, né? Desculpe a virada de cabeça ali, ó. Isso aqui já é um baita de um dicionário, né? Vocabulário técnico e crítico de filosofia, André Lalande. É um livraço, né? Já graúdo. Não é necessário para vocês nesse momento. Bom, mas um dicionário. Se não tiver um dicionário, a internet. Porque nessa segunda leitura, onde você está tentando já responder as coisas, se você não conseguir responder a algumas perguntas que você faz ou compreender alguns conceitos, você pode usar a internet também. Você pode pegar, por exemplo, desde que você não fique se desviando para Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas aí do Janho aí que estão bombando aí hoje em dia, você pode pegar esse conceito, pesquisar na internet, tirou a dúvida ali e continua a leitura, para não perder o foco, certo? Feito isso, feitas essas marcações, feitas essas anotações, você já tem um esqueleto de informações desse texto catalogado. Pega, parte para outro autor. Fez isso na maioria de autores possível, dos que serão cobrados na Federal, o que eu recomendo para vocês? Continuem sempre voltando às marcações que vocês fizeram, lendo elas, certo? Aí sim, você pode fazer isso até no ônibus, está indo trabalhar, está indo para aula, alguma coisa, vai lendo só aquilo que você anotou, tal, certo? Aqueles fichamentos. O que é legal disso aqui? Você não precisa anotar no caderno, não precisa fazer nada, está no próprio texto as anotações. Se você quiser fazer num livro, como nesse aqui, ó, Antologia de Textos Filosóficos, pode fazer, recomendo que faça de lápis. Eu, em alguns livros, faço com lápis de cor também. Se é um livro que é importante para mim, eu vou estudar a vida inteira, eu não tenho problema de marcar no livro.
Mas recomendo lápis para não estragar. Pode fazer a mesma coisa. Por que eu mostrei esse daqui, ó, Antologia dos Textos Filosóficos? Porque esse aqui vocês podem imprimir os capítulos inteiros sem problema nenhum. Podem imprimir o texto do Maquiavel, o texto do Platão, que estão contidos nessa obra aqui, porque essa obra vocês encontram em PDF na internet, Antologia dos Textos Filosóficos. E o legal dessa obra é que ela tem uma outra parte do meu método de estudo. Visto que o texto é muito difícil, visto que o autor é muito difícil, leia um comentarista, ou seja, um professor que se dedicou a estudar aquele autor, que escreveu livros sobre aquele autor, que é especialista naquele autor. Na internet tem uma montoeira de comentaristas, de Platão, Hannah Arendt, Maquiavel, John Locke e muitos outros. O que é legal de você ler de um comentarista? O comentarista, ele normalmente é um especialista, ele leu todos os outros textos do mesmo autor, não só isso que vai ser cobrado na Federal. Então ele tem uma gama de conhecimento muito grande. E ele traz luz sobre aquele texto que será cobrado em específico. Mas isso, se você quiser se aprofundar, é parte do método também. Ler um bom comentarista de um texto filosófico. Ok? Certo? Então, primeira leitura, segunda leitura marcando, terceira leitura só lendo o que você marcou para recapitular, porque a memorização é importante. Não entendeu muita coisa? Tem um dicionário, use a internet, leia um bom comentarista. Lógico, fontes seguras e assim por diante. E não deixe de assistir os vídeos aí que eu estou também gravando no meu canal. Espero ter ajudado. Não é o melhor método, é o meu método e que até o momento tem dado certo. Por exemplo, a minha esposa e eu hoje em dia, dependendo do assunto, não faço mais 2 leituras. Eu já vou fazendo a marcação na primeira, já vou lendo, já vou marcando, porque de repente é um assunto que já me está familiarizado. Eu não vou precisar ler 2 vezes o texto. Mas cada um é cada um, certo? Deus abençoe, fiquem na paz, se cuidem. Até uma próxima, pessoal. Abraço.